Pense rápido. E se toda vez que você quisesse usar um computador, fosse necessário controlar manualmente cada parte do hardware, digitar instruções diretamente na memória e esperar horas ou dias para um único programa terminar? Isso não é um cenário hipotético distante. Era exatamente assim que os primeiros computadores funcionavam. E a criação dos sistemas operacionais surgiu justamente para resolver esse problema brutal. Como fazer máquinas extremamente caras e complexas executarem vários programas, gerenciarem recursos e serem utilizáveis por seres humanos. Os primeiros computadores eletrônicos programáveis da década de 1940, como o ENIAC, não possuíam sistema operacional. Para rodar um programa, engenheiros literalmente reconfiguravam cabos e interruptores físicos. Cada nova tarefa exigia alterar o hardware manualmente. O computador não gerenciava nada. Ele apenas executava instruções quando alguém o configurava fisicamente para isso. Com o avanço da computação nos anos 1950, especialmente com os grandes computadores conhecidos como mainframes, produzidos por empresas como a IBM, surgiu um novo problema. Essas máquinas custavam milhões de dólares e eram utilizadas por universidades, governos e grandes corporações. Deixar o computador parado enquanto operadores preparavam manualmente cada tarefa era um desperdício gigantesco de recursos. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros sistemas operacionais primitivos. O objetivo inicial era simples e revolucionário ao mesmo tempo: automatizar a execução de programas. Os primeiros sistemas eram chamados de sistemas de processamento em lote, conhecidos como Batch Processing Systems. Pesquisadores reuniam vários programas em uma sequência e o computador os executava automaticamente um após o outro, sem intervenção humana entre eles. Isso reduzia drasticamente o tempo ocioso da máquina. Um dos exemplos históricos mais importantes foi o GM-NAIO, desenvolvido em 1956 pela General Motors em parceria com a North American Aviation para o computador IBM 704. Esse sistema é frequentemente citado como um dos primeiros sistemas operacionais da história. Ele organizava tarefas, controlava dispositivos de entrada e saída e gerenciava a execução dos programas. Mas um novo problema rapidamente apareceu. Esses sistemas executavam apenas um programa por vez. Enquanto um programa aguardava a leitura de dados de um cartão perfurado ou gravação em fita magnética, o processador ficava parado. A solução veio com um conceito que hoje parece óbvio, mas na época foi revolucionário: multiprogramação. Na década de 1960, sistemas operacionais começaram a permitir que vários programas fossem mantidos na memória ao mesmo tempo. Quando um programa precisava esperar por operações de entrada ou saída, o sistema operacional alternava para outro programa. Isso aumentava dramaticamente o aproveitamento do processador. Essa evolução exigiu novas ideias fundamentais da ciência da computação. Surgiram conceitos como gerenciamento de memória, escalonamento de processos e proteção entre programas. O sistema operacional começou a assumir o papel de mediador entre o hardware e todos os programas que queriam usá-lo. Um marco decisivo nesse período foi o projeto Multics, iniciado em 1964 pelo MIT, pela Bell Labs e pela General Electric. O objetivo era criar um sistema operacional avançado para compartilhamento de tempo, conhecido como time sharing. Em vez de um usuário enviar tarefas para serem executadas horas depois, várias pessoas poderiam usar o computador simultaneamente através de terminais. O sistema dividia o tempo do processador em pequenas fatias e alternava rapidamente entre os usuários. Para cada pessoa conectada ao sistema, parecia que ela tinha um computador só para si. Multics introduziu ideias extremamente influentes, como hierarquias de arquivos, segurança avançada e memória virtual. Embora o projeto tenha sido considerado complexo demais para a época, muitas de suas ideias se tornaram padrão na computação moderna. Curiosamente, foi justamente a saída da Bell Labs do projeto Multics que levou à criação de um dos sistemas operacionais mais influentes da história. Em 1969, os pesquisadores Ken Thompson e Dennis Ritchie desenvolveram um novo sistema operacional em um computador PDP-7 da Digital Equipment Corporation. Eles o chamaram de Unix. Unix foi revolucionário por vários motivos. Ele foi projetado para ser simples, modular e portátil. Mais tarde, Dennis Ritchie criou a linguagem de programação C, e grande parte do Unix foi reescrita nessa linguagem. Isso permitiu que o sistema fosse adaptado para diferentes tipos de hardware, com relativa facilidade. Esse conceito transformou completamente a computação. Em vez de sistemas operacionais presos a uma única máquina específica, agora era possível transferi-los entre diferentes computadores. A influência do Unix foi gigantesca. Sistemas como Linux, macOS e muitos sistemas de servidores atuais seguem diretamente essa linhagem de design. Mas enquanto essas revoluções aconteciam em grandes centros de pesquisa e em computadores gigantescos, outro movimento estava começando silenciosamente: a computação pessoal. Nos anos 1970 e início dos anos 1980, computadores começaram a se tornar pequenos o suficiente para uso individual. Máquinas como o Apple II e posteriormente o IBM PC criaram uma nova demanda. Agora, o computador precisava ser usado por pessoas comuns, não apenas por engenheiros ou programadores especializados. Isso trouxe um novo desafio: como tornar a interação com computadores intuitiva. Durante muito tempo,
A única forma de usar um computador era através de linhas de comando. O usuário precisava digitar instruções textuais específicas para realizar qualquer tarefa. Mas uma pesquisa iniciada no Xerox Palo Alto Research Center na década de 1970 mudou completamente essa lógica. Os pesquisadores desenvolveram o Xerox Alto, um computador experimental que introduziu conceitos revolucionários como janelas, ícones, menus e o uso do mouse para interação. Nascia ali o conceito de interface gráfica de usuário, conhecido como GUI. Embora o Alto nunca tenha sido vendido comercialmente em larga escala, suas ideias influenciaram profundamente o desenvolvimento de sistemas posteriores. Em 1984, a Apple lançou o Macintosh, um dos primeiros computadores pessoais populares com interface gráfica integrada ao sistema operacional. A interação deixou de ser baseada apenas em comandos e passou a ser visual e intuitiva. Alguns anos depois, em 1985, a Microsoft lançou o Windows, inicialmente como uma camada gráfica sobre o MS-DOS. Com o tempo, ele evoluiu para um sistema operacional completo, com interface gráfica integrada. Essa mudança alterou radicalmente a relação entre humanos e computadores. O sistema operacional deixou de ser apenas um gerenciador invisível de processos e recursos e passou a ser também a principal interface entre pessoas e máquinas. Hoje, sistemas operacionais executam bilhões de instruções por segundo, enquanto gerenciam memória, processos, redes, armazenamento, segurança e interfaces gráficas extremamente complexas. Eles coordenam desde supercomputadores científicos até smartphones que cabem no bolso. Mas por trás dessa complexidade moderna permanece exatamente a mesma ideia central que surgiu nos primeiros mainframes da década de 1950. Criar uma camada de inteligência que organize o caos do hardware e transforme circuitos eletrônicos em ferramentas utilizáveis. Se os sistemas operacionais são responsáveis por traduzir o mundo físico das máquinas para a linguagem compreensível dos seres humanos, então surge uma pergunta inevitável. À medida que computadores se tornam cada vez mais autônomos, inteligentes e integrados à vida cotidiana, até que ponto o sistema operacional continuará sendo apenas um intermediário entre humanos e máquinas? E em que momento ele próprio se tornará um agente ativo na forma como decidimos, pensamos e interagimos com a tecnologia?